Olá, sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Tradições. Meu nome é Leonardo e hoje nós vamos estudar a guerra espiritual antes da humanidade, o que a Bíblia revela e poucos percebem. Texto de Efésios 6:12. Porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as rochas espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está escrito, palavra de Deus. Você sabia que a Bíblia descreve a vida espiritual como uma verdadeira batalha? Muitas pessoas pensam que os conflitos espirituais são apenas simbólicos. Muitos acham isso. Só que existe um detalhe interessante no texto original da Bíblia que revela algo muito mais intenso. Na Epístola de Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo usa uma palavra grega muito específica para explicar o tipo de luta que os cristãos enfrentam. A palavra é pale. E esse termo, ele significa literalmente lutar corpo a corpo, como um combate direto, semelhante a uma luta de um guerreiro enfrentando outro guerreiro. Ou seja, Paulo não estava falando de um conflito distante ou simbólico, ele estava descrevendo uma batalha espiritual real, uma guerra invisível que acontece entre o povo de Deus e as forças espirituais rebeldes que se opõem ao governo de Deus. E esses conflitos não são contra pessoas. A própria passagem deixa isso claro. A luta, segundo o texto bíblico, é contra potestades, contra poderes espirituais que operam nas regiões celestiais. Essa expressão aparece novamente quando o texto fala das regiões celestiais, um termo grego que descreve o mundo espiritual onde essas forças atuam. Esse conceito ajuda a entender algo profundo sobre a visão bíblica da realidade. A Bíblia ensina que existe um conflito espiritual acontecendo além do que os nossos olhos podem ver. Um conflito entre o reino de Deus e forças que se rebelaram contra ele. E é por isso que as Escrituras alertam constantemente os cristãos a permanecerem o quê? Vigilantes, firmes na fé e preparados espiritualmente, porque, segundo a Bíblia, a batalha espiritual é real, mesmo que muitas vezes ela aconteça de forma invisível. Você já parou para pensar no que significa ser realmente aprovado por Deus? Muitos conhecem o versículo de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, onde o apóstolo Paulo escreve: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas existe um detalhe muito interessante no texto original da Bíblia, que muitas pessoas não conhecem. A palavra traduzida como aprovado vem do termo grego dokimos, onde esse termo era usado para descrever algo que foi testado, examinado e considerado genuíno. Ou seja, não se trata apenas de alguém que pensa estar certo. Trata-se de alguém que passou pela prova e foi aprovado. Essa palavra aparece em vários textos do Novo Testamento e carrega sempre a ideia de alguém que foi provado e que, consequentemente, foi aprovado diante de Deus. O oposto a esta palavra, dokimos, também aparece nas Escrituras. É o termo adokimos. Adokimos significa reprovado, desaprovado, rejeitado, depois de ser testado. Isso mostra que na visão bíblica a fé não é apenas uma declaração, ela é testada, examinada e revelada pelas atitudes e pela fidelidade à verdade. Outro detalhe importante aparece na palavra usada para obreiro. No texto grego o termo é
ergates. Essa palavra significa trabalhador, ou seja, alguém que se dedica ao trabalho com esforço e responsabilidade. Ou seja, Paulo não está falando de alguém passivo, ele está descrevendo um servo de Deus que trabalha diligentemente na obra e na palavra. Mas o texto também traz um alerta muito sério. Logo em seguida, Paulo, no 2 Timóteo, versículo 16, adverte os cristãos a evitarem algo perigoso: os falatórios vazios, os debates fúteis. No grego aparece a palavra quenofonia, que significa literalmente conversa vazia, discussões inúteis ou palavras sem valor espiritual. Essas discussões não edificam, ao contrário, elas desviam as pessoas da verdade. Por isso o conselho bíblico ele é claro. Quem deseja ser aprovado diante de Deus precisa estudar a palavra com seriedade, com amor, manejar corretamente a verdade, viver de forma coerente com aquilo que crê e evitar debates, discussões vazias que não produzem crescimento espiritual. Porque no final das contas, a pergunta mais importante não é apenas se alguém conhece a Bíblia, mas sim, será que estamos vivendo de maneira que Deus realmente nos considere aprovados? Então, a partir de agora, vamos disciplinar a matéria. Então, vamos lá. A rebelião antes de Adão é um mistério da terra que a Bíblia sugere. Vamos disciplinar a matéria. E se a história da terra for muito mais antiga e muito mais misteriosa do que a maioria das pessoas imagina? A Bíblia pode estar revelando eventos que aconteceram antes mesmo da criação do ser humano. Eventos que envolveram anjos poderosos, uma rebelião espiritual e a queda de seres celestiais. Mas a pergunta é: como tudo isso se conecta com o mundo em que estamos vivendo hoje? No decorrer desse estudo, nós vamos explorar revelações surpreendentes das Escrituras que muitos cristãos nunca ouviram ou raramente consideraram. Então nós vamos discutir sobre acontecimentos espirituais que antecederam a humanidade, a queda de seres angelicais e como essa realidade invisível ainda influencia o sofrimento, o pecado e as lutas humanas. Mas essa jornada também levanta perguntas profundas que muitas pessoas evitam fazer. Que é: por que o sofrimento continua existindo? Onde é que está Deus nos momentos de dor? E será que estamos realmente vivendo todas as promessas que Deus deixou em sua palavra? Porque o que você vai ouvir, no vídeo de hoje, vai desafiar conceitos religiosos, fortalecer sua fé e revelar verdades bíblicas que poucas pessoas conhecem. Verdades que podem mudar completamente a forma como você enxerga o mundo, o pecado, a doença e até mesmo a eternidade. Então, você já parou para pensar que a história da Terra pode ser muito mais antiga e misteriosa do que imaginamos? A Bíblia revela algo surpreendente. Antes mesmo da criação do homem, a Terra já havia sido governada por um anjo. Esse anjo governou por um período desconhecido. Ele era perfeito em seus caminhos, até que algo aconteceu. Ele queria ser o primeiro no lugar ao pódio. O orgulho entrou em seu coração. Ele desejou algo impensável: exaltar-se acima de Deus. E essa decisão desencadeou a primeira grande rebelião da história do universo. Não foi uma rebelião pequena. Muitos anjos se levantaram contra o governo moral de Deus, seguindo Lúcifer em sua revolta. E o resultado foi devastador. A terra que antes era habitável tornou-se um caos absoluto. Um dilúvio destruiu toda a vida existente naquele tempo. Um dilúvio, o primeiro.
É exatamente por isso que encontramos em Gênesis 1, 2, né, a declaração intrigante: a terra era sem forma e vazia. Mas a história não termina no caos. Depois desse julgamento, Deus decidiu restaurar a terra. 6 dias literais. Ele reorganizou o planeta, recriou os mares, os peixes, as aves, os animais terrestres e finalmente criou o homem. Mas por quê? Qual era o propósito de Deus ao restaurar a terra? A Bíblia mostra que o plano original de Deus sempre foi este: uma terra habitada por seres morais livres e inteligentes, capazes de conhecê-lo, relacionar-se com ele e viver eternamente desfrutando das bênçãos da criação. Então imagine como seria o mundo se o pecado nunca tivesse entrado nele. Não existiriam doenças, sofrimento, tristeza, miséria, fracasso, morte, corrupção. Nada disso fazia parte do plano original de Deus. Se o homem não tivesse caído, todos seriam saudáveis, sábios e prósperos, porque o propósito de Deus sempre foi que toda a criação vivesse no mais alto estado de perfeição possível. Deus, como governador moral do universo, deseja que todos os seres livres cooperem, né, para o bem maior de toda a criação. Por isso, pecado, doença, pobreza, fracasso, sofrimento não pertencem ao plano perfeito de Deus. Eles são elementos estranhos à criação. A Bíblia então ensina que essas coisas não vêm de Deus, são obras do maligno. E se são inimigos, devem ser tratados como inimigos. Muito bem. Isso significa que o povo de Deus deve travar uma guerra constante contra tudo aquilo que destrói a vida humana: miséria, pecado, enfermidade, corrupção, o pessoal que gosta de levar vantagem. Muito bem. Mas existe um grande problema hoje. Muitos cristãos passaram a aceitar essas coisas como se fossem vontade de Deus. Chamam de provação, mistério, ou até mesmo bênção disfarçada. Só que ao fazer isso, essa turma acaba cooperando com aquilo que destrói a vida humana e se afastam do plano perfeito que Deus outrora preparou para a sua criação. Então a grande pergunta é: será que entendemos realmente o plano de Deus para a humanidade? Ou nós estamos aceitando como normal aquilo que Deus nunca planejou? Porque entender isso muda completamente a forma como você vê o mundo, o pecado, o sofrimento e até a sua própria vida. Você sabia que um cristão pode, sem perceber, estar glorificando Ra-Satã? Pois é. Pode parecer uma afirmação chocante, mas a própria Bíblia revela uma verdade profunda. Quando nós cedemos à incredulidade, nós estamos cooperando com o maligno. A Escritura declara assim: sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. E também afirma: peça, porém, com fé sem duvidar, Tiago 1:5-8. Então isso significa que a fé não é opcional, não é algo opcional na vida cristã. Ela é a base, a estrutura do relacionamento com Deus. Mas surge uma pergunta importante: de onde vem a fé? A própria Bíblia responde: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. Ninguém pode ter fé naquilo que não conhece. E ninguém pode confiar em Deus se nunca foi ensinado corretamente sobre ele. Por isso, quando as pessoas são ensinadas na verdade da palavra, algo tremendo acontece. A fé cresce e as bênçãos de Deus começam a se manifestar. Só que infelizmente existe outro problema muito comum. É que muitas vezes a incredulidade nasce do falso ensino,
E nós estamos vendo muitos aí. Alguns começam a dizer coisas como: essa parte do evangelho era só para os judeus, isso era apenas para os apóstolos, milagres e curas não acontecem mais hoje, e por aí vai. E pouco a pouco a fé vai sendo minada. Em vez de incentivar as pessoas a crerem nas promessas de Deus, muitos acabam fazendo o contrário. Eles jogam água fria na fé. Se alguém diz que Deus ainda cura, que Deus ainda faz milagres, que Deus ainda responde orações, logo aparece alguém dizendo: não espere muito de Deus. Não espere muito de Deus. Talvez isso não seja para você, não seja para mim, enfim. Contenta-se com o que vier, né? Mas pense por um momento. Se acreditamos que Deus é um Pai amoroso, um Pai justo, um Pai misericordioso, por que esperaríamos menos dele do que um pai humano daria aos seus próprios filhos? Então, se vamos acreditar na Bíblia, então nós precisamos acreditar nela por completo. Não é 99,99%, é completo, 100%. Se afirmamos que Deus pode fazer todas as coisas, então precisamos permitir que Ele faça pelo menos algumas das coisas que Ele prometeu. Simples assim. Então, se estamos no trabalho do Evangelho, que não estou agora, então precisamos trabalhar com o Evangelho e não contra o Evangelho. Isso significa algo muito simples, porém poderoso. Acreditar nas promessas de Deus. E isso não faz sentido aceitar as piores interpretações da Bíblia e rejeitar as melhores promessas que ela apresenta. No restante da vida, não agimos desse jeito. Nas finanças, família, trabalho, porque nós sempre buscamos o melhor. Então, por que agir de forma diferente nas coisas espirituais? A verdade é que, quando nos colocamos contra aquilo que Deus prometeu, estamos fazendo algo muito sério. Estamos cooperando com o maligno. E sem perceber, acabamos ajudando a derrotar a fé, a enfraquecer o Evangelho e a impedir que as promessas de Deus se manifestem. Mas a boa notícia é essa: isso pode mudar hoje, neste momento, quando decidimos abandonar a incredulidade e voltar a confiar na palavra de Deus, abrindo caminho para experimentar os benefícios maravilhosos das promessas divinas. Então, você vai continuar duvidando ou vai começar a viver pela fé nas promessas de Deus? Você sabia que o medo pode estar trabalhando contra a sua própria vida espiritual? E mais do que isso, a Bíblia revela algo surpreendente, amigos e amigas. Quando nós vivemos dominados pelo medo, acabamos glorificando a Satã. Parece forte, mas tome tempo, raciocine comigo. Vou pegar o livro de Jó. Lá nós encontramos uma declaração impressionante. Ele diz: aquilo que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Jó 3:25. Isso revela um princípio espiritual profundo. O medo começa nos pensamentos, e pensamentos se tornam ações, e ações moldam a realidade da vida. Tudo começa na mente. Pensamentos são como sementes. Então, quando um pensamento é plantado repetidamente na mente, ele acaba sendo absorvido pelo subconsciente. E quando isso acontece, ele começa a influenciar atitudes, decisões e até o próprio corpo. Aquilo que pensamos constantemente tende a se materializar em nossa vida. Isso é especialmente verdadeiro quando falamos de coisas que envolvem saúde, vida física, vida espiritual, decisões importantes, enfim. Então, agora observe algo importante. O principal trabalho do Satã sempre foi plantar pensamentos errados na mente das pessoas. Como, por exemplo,
eu estou doente, eu sou fraco, nada vai dar certo, Deus não está comigo, minha vida está destinada ao fracasso. Coisas nesse sentido. Tantas outras. Pois bem, quando alguém começa a aceitar essas ideias, algo acontece. Primeiro a pessoa pensa nisso, depois ela começa a falar sobre isso, né? E pouco tempo depois essas condições começam a se manifestar na realidade da vida dele. Então, se Satã consegue fazer alguém viver falando de doença, fracasso, problemas e outras coisas, ele sabe que essas coisas logo ganharão força. Reclamação constante, desânimo, murmuração, tudo isso alimenta exatamente aquilo que destrói a vida. Mas a Bíblia traz uma resposta poderosa para isso. O apóstolo Paulo, o verdadeiro apóstolo, escreveu: Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio, 2 Timóteo 7. Isso significa que o medo não vem de Deus. O próprio Jó era um homem íntegro em muitos aspectos, mas havia algo que ainda precisava ser tratado em sua vida: o medo. O medo. E é possível que suas provações tenham sido permitidas exatamente para quebrar esse estado constante de preocupação. Porque enquanto o medo governa a mente, a fé não pode florescer plenamente. Agora, pense em algo importante. Se alguém aprender a recusar pensamentos destrutivos, pensamentos de doença, miséria, fracasso, pecado, derrota, logo perceberá que muitas preocupações simplesmente desaparecem, somem. Isso acontece porque o que somos hoje é, em grande parte, resultado dos pensamentos que cultivamos ontem. Muitos fracassos, pecados, dores que vemos hoje começaram primeiro como pensamentos alimentados por muito tempo atrás. Por isso a Bíblia ensina algo fundamental, que nós devemos proteger a mente. Aquilo que assistimos, aquilo que ouvimos, aquilo que lemos, aquilo que permitimos entrar em nossa imaginação. Tudo isso alimenta a nossa mente. Filmes, revistas, imagens, ambientes, influências e etc. Tudo isso podem se tornar combustível para pensamentos errados. E pensamentos errados, quando alimentados continuamente, acabam produzindo ações erradas. É por isso que nunca devemos brincar com pensamentos negativos ou destrutivos. Eles parecem pequenos no início, porém, podem se tornar extremamente perigosos, como uma serpente escondida. Porque no final, as serpentes mordem como uma víbora e picam como um escorpião. Já por outro lado, quando alguém aprende a cultivar pensamentos corretos, algo poderoso acontece. O medo perde força e a mente ganha paz. E muitas decisões erradas simplesmente deixam de acontecer. Existe ainda outro ponto importante. Cada pessoa funciona como uma espécie de estação transmissora de pensamentos. Trocando em miúdos, nós influenciamos o ambiente ao nosso redor. Uma pessoa dominada pelo pessimismo, pela reclamação e pelo medo pode espalhar escuridão por onde passa. Mas o contrário também é verdade. Uma pessoa cheia de fé pode trazer luz, esperança para muitas vidas. E isso também aparece na forma como tratamos outras pessoas. Um exemplo: quando uma criança erra e só ouve palavras negativas, críticas e condenação, ela pode acabar acreditando nisso. E quando a criança acredita, começa a viver exatamente daquela forma. Ela molda sua vida de acordo com o ambiente mental que a cerca. O mesmo acontece conosco.
Quando Satã consegue convencer alguém a viver dominado pelo medo, ele sabe que já deu o primeiro passo para uma queda. Foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Por muito tempo ele temeu que coisas terríveis acontecessem, e quando vieram as provações, esse medo já estava profundamente entrelaçado, enraizado na sua mente. Então, durante aquele período, Satã encontrou motivo para se gloriar. Mas a história de Jó também nos mostra algo importante. Deus transforma até os períodos de prova em crescimento espiritual. E a grande lição é esta: não permita que o medo governe seus pensamentos, porque aquilo que domina a mente, mais cedo ou mais tarde, tentará dominar a sua vida. Continuando. Você já teve a sensação de que Deus estava distante justamente no momento em que você mais precisava? Muitas pessoas passam por momentos de tentação, luta e provação, são todos nós. E imediatamente pensam: Deus me abandonou. Mas essa é uma das maiores mentiras que Satã tenta colocar na mente das pessoas. Quando um cristão enfrenta dificuldades, ataques espirituais ou tentações, o inimigo tenta convencê-lo de uma coisa: se Deus estivesse com você, isso não estaria acontecendo. Algo assim. E é exatamente nesse momento que muitos acabam cedendo. Mas a Bíblia revela uma verdade muito importante que poucos entendem. Ser tentado não significa estar em pecado. Nada a ver uma coisa com a outra. A própria Escritura explica que ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Tiago 1, 13 a 15. Ou seja, a tentação em si não é pecado. O pecado só acontece quando a pessoa cede à tentação, seja ela qual for. Esse é um ponto fundamental. Porque muitos cristãos se sentem culpados apenas por estarem sendo tentados, quando na verdade estão apenas no meio de uma batalha espiritual. E toda batalha espiritual exige resistência, resiliência. A Bíblia não diz para fugir da luta, ela diz algo muito direto: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Observe isso. Não diz que o diabo irá fugir de você sentir vontade. Não diz que ele fugirá se você estiver confortável. A Bíblia diz que ele foge quando alguém resiste. Então o apóstolo Pedro, o verdadeiro apóstolo, também alerta sobre essa realidade espiritual. Ele escreveu: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Isso significa que existe um inimigo espiritual procurando oportunidades. Mas Pedro também dá a resposta: resistirem firmes na fé. Perceba algo importante. Pedro não disse que você está sozinho nessa batalha. Ele lembra que os mesmos sofrimentos e lutas estão acontecendo com todos os cristãos em todo o mundo. Todo mundo. Ou seja, aquilo que você enfrenta não é exclusivo da sua vida. Porque muitos homens e mulheres de fé passaram pelas mesmas batalhas e passam ainda até hoje. Você acha que eu não passo? Claro que eu passo. E venceram. O problema acontece quando alguém, no meio da tentação ou da provação, começa a acreditar na mentira de que Deus o abandonou. E quando isso acontece, a pessoa perde a coragem de lutar. E é exatamente isso que o inimigo quer. Mas quando um cristão entende a verdade, quando ele percebe que Deus não o abandonou, quando ele decide resistir com fé, com resiliência, algo poderoso acontece. O inimigo é obrigado a recuar.
Então, quando vier a próxima tentação, quando vier a próxima provação, você vai acreditar na mentira de que Deus te deixou, ou vai resistir com fé sabendo que Ele ainda está contigo? Porque muitas vezes a vitória espiritual acontece exatamente no momento em que alguém decide não ceder. Continuando. E se muitas das doenças que os cristãos aceitam como normais nunca fizeram parte do plano de Deus? Essa é uma pergunta que poucos se atrevem a fazer, ou a comentar, ou a ensinar. Mas a Bíblia apresenta uma perspectiva muito clara. As obras que destroem a vida humana não vêm de Deus. E quando um cristão simplesmente aceita essas obras sem lutar contra elas, ele pode acabar fazendo algo que nem imagina. Eles acabam dando espaço para aquilo que Deus nunca planejou para a sua vida. A Escritura mostra repetidamente que a vontade de Deus para seus filhos é proteção, restauração e vida. Salmo 91 diz, olha só: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. Essa promessa revela algo poderosíssimo. Deus é refúgio, proteção e cuidado para aqueles que confiam nele. Nos evangelhos vemos ainda algo impressionante sobre Jesus. A Bíblia diz: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Mateus 8, 16 e 17. Isso significa, amigos e amigas, que no ministério de Cristo, a cura fazia parte da manifestação do reino de Deus, mas não para por aí. Porque Jesus também declarou algo que desafia a nossa fé. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. E ainda diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, 14. Essas palavras mostram o quanto Deus deseja que seus filhos vivam em comunhão, fé e dependência dele. O apóstolo Paulo, o verdadeiro apóstolo, não esses embusteiros que estão aí, também reforça essa verdade quando escreve algo tremendo em Romanos. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal. Romanos 8:11. Então pense nisso por um momento. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é descrito na Bíblia como habitando na vida daqueles que pertencem a Deus. Isso aponta para uma realidade espiritual profunda. Deus não deseja que seus filhos vivam debaixo da opressão das forças que destroem a vida. Mas existe um grande desafio. Muitas vezes as pessoas se acostumam com aquilo que deveriam combater. Como, por exemplo, aceitam certas condições como inevitáveis, como se fossem parte do plano de Deus. E quando isso ocorre, deixam de buscar aquilo que a própria palavra apresenta como promessa. A fé, segundo a Bíblia, não é apenas acreditar que Deus existe, é também confiar no que Ele prometeu. E quando alguém começa a buscar a Deus com fé, oração e dependência, algo maravilhoso e poderoso pode acontecer. E o que é? As promessas deixam de ser apenas palavras e começam a se tornar experiências reais na vida. Talvez a grande pergunta não seja se Deus pode agir. A pergunta é: estamos realmente dispostos a confiar no que Ele diz? Porque quando alguém começa a levar a sério as promessas de Deus, sua maneira de viver, orar e enfrentar as dificuldades muda completamente. E é exatamente nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e passa a transformar a vida. E se
E se a forma como muitos cristãos lidam com a doença estiver completamente errada? Ainda sobre a questão doença. Essa é uma reflexão profunda e também desafiadora. Porque a Bíblia ensina que existe uma responsabilidade pessoal quando se trata de viver pela fé. Se alguém deseja a cura, a Escritura mostra um caminho claro. Resistir ao diabo, orar com fé e o principal, não duvidar. A fé verdadeira não é apenas pedir, é também crer que Deus já respondeu. É olhar para a situação e declarar com confiança: eu creio que Deus já está operando. E rejeitar qualquer pensamento que tente convencer você do contrário disso. Se Deus providenciou cura e libertação por meio de Cristo, então isso não é apenas uma promessa distante. Segundo a própria lógica da fé bíblica, é um direito espiritual daqueles por quem Cristo morreu. Mas existe também outro ponto importante. A vida cristã nunca foi apenas sobre nós mesmos. Ela também tem impacto na sociedade ao nosso redor. Quando alguém vive transformado pela graça de Deus, sua vida se torna um testemunho. Por isso Jesus declarou algo muito claro: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Ou seja, a vida de um cristão deve refletir algo que outros possam enxergar. Algo que mostre o poder, a bondade e a realidade de Deus. Quando Deus cura, restaura e transforma uma vida, isso se torna uma prova viva do seu poder. É uma forma de glorificar o nome de Deus diante das pessoas. Porque a Bíblia apresenta Jesus com uma missão muito clara. Ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para trazer vida em abundância. A Escritura declara: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João 10,10. E ele também afirma: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. E ainda vemos no livro de Atos a descrição do ministério de Jesus. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Atos 10,38. Essas passagens, amigos e amigas, revelam um ponto central da mensagem do Evangelho. Cristo veio para libertar, restaurar e transformar vidas. Por isso, quando alguém decide dedicar totalmente sua vida a Deus e confiar nas promessas do Evangelho, algo tremendo acontece. A pessoa deixa de aceitar viver em cativeiro espiritual. Ela decide resistir, confiar e caminhar pela fé. E quando isso acontece, a obra de Cristo na cruz deixa de ser apenas uma história do passado e começa a se manifestar na vida real. Você está permitindo que a obra de Cristo se manifeste completamente na sua vida? Ou está vivendo abaixo das promessas que ele conquistou? Porque o Evangelho não foi apenas anunciado para ser ouvido. Ele foi anunciado para transformar vidas. Você já parou para pensar que muitos cristãos podem estar vivendo muito abaixo das bênçãos que Deus prometeu? Sabiam disso? Essa é uma reflexão profunda e talvez desconfortável. Porque a Bíblia mostra que Deus não prometeu apenas vida espiritual. Ele também prometeu provisão, cuidado e bênçãos materiais. Materiais. Para aqueles que caminham com Ele. Se Deus prometeu essas coisas, e se Ele providenciou esses benefícios para os seus filhos,
Então surge uma pergunta inevitável. Por que tantos cristãos vivem sem experimentar essas promessas? Por quê? A Bíblia deixa claro que Deus não falha em cumprir aquilo que promete. Isso significa que quando essas bênçãos não são experimentadas, o problema não está em Deus. Muitas vezes o problema está no fato de que as pessoas não conhecem ou não aplicam as promessas da palavra. A fé não nasce do nada. A Escritura mostra que a fé cresce quando alguém conhece e medita nas promessas de Deus. Por isso estudar a Bíblia não é apenas um exercício. Trata-se e é o caminho para desenvolver fé, sabedoria e entendimento sobre aquilo que Deus já prometeu. E as Escrituras estão cheias de declarações poderosas sobre provisão e prosperidade. Salmo 1 descreve o justo assim. Vejam bem. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e tudo quanto faz prospera. Salmo 1:3. Agora, lá no livro de Provérbios, também traz uma promessa ligada à fidelidade de Deus. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Provérbios 3:9-10. Já o profeta Malaquias registra uma das declarações mais fortes sobre a fidelidade divina. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Malaquias 3:10. E quando Jesus ensinou sobre prioridades espirituais, ele revelou um princípio fundamental. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Trocando em miúdos, quando Deus ocupa o primeiro lugar, as outras necessidades encontram também o seu lugar. Jesus também ensinou algo poderoso sobre generosidade. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Lucas 6:38. O apóstolo Paulo reforça esse princípio ao dizer: quem semeia pouco, pouco também colherá. E quem semeia com fartura, com abundância também colherá. 2 Coríntios 9:6. E João resume esse desejo de Deus de forma muito direta. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João 2. Todas essas passagens apontam para uma realidade importante. Deus deseja cuidar de seus filhos de forma completa, espiritual, emocional e também material. Só que existe um desafio. Muitas vezes as pessoas deixam de experimentar essas promessas porque não conhecem a palavra, ou porque não exercem fé nas promessas que Deus já declarou. E quando isso acontece, acabam vivendo muito abaixo daquilo que Deus planejou. Desse jeito. Então, você está vivendo apenas sobrevivendo, ou está caminhando nas promessas que Deus deixou em sua palavra? Porque conhecer essas promessas transforma completamente a forma como alguém vê sua vida, sua fé e seu relacionamento com Deus. Muito bem. Você já pensou que, sem perceber, um cristão pode acabar ajudando a aumentar a glória de Satanás? Essa afirmação soa forte, mas quando analisamos certos princípios bíblicos, percebemos que existe uma verdade profunda por trás dela. A questão, amigos e amigas, não é o que dizemos, mas o que a nossa vida testemunha. Se coisas como pecado, doença, derrota, pobreza, fraqueza, fracasso são apresentadas nas Escrituras como obras do maligno, então surge uma reflexão séria.
O que acontece quando essas coisas dominam a vida de pessoas que afirmam seguir a Deus? Sem perceber, elas podem acabar se tornando testemunhas vivas do poder dessas forças destrutivas. Porque raciocine por um momento. O que glorifica mais a Deus? Uma vida dominada pela derrota ou uma vida transformada, restaurada, cheia de vitória? Se alguém vive preso a condições que a própria Bíblia descreve como maldições ou consequências do pecado, essa realidade acaba testemunhando mais sobre o poder do mal do que sobre o poder da libertação. Mas quando uma pessoa é liberta, restaurada e transformada, sua própria vida se torna uma prova viva da bondade de Deus. Ela passa a mostrar ao mundo que Deus pode mudar histórias. Mas existe outro ponto importante que muitas vezes passa despercebido. Às vezes, até mesmo pessoas de fé podem ser usadas momentaneamente como instrumentos que atrapalham a obra de Deus. Isso aconteceu com alguém muito próximo de Jesus. Em certo momento, quando Cristo falou sobre sua missão de ir até a cruz, Pedro tentou impedir esse caminho. E a resposta de Jesus foi surpreendente. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Isso mostra algo muito sério. Pedro não era um inimigo de Cristo, ele era um discípulo. Mesmo assim, naquele momento, sem perceber, acabou sendo influenciado por uma ideia que contrariava o plano de Deus. Isso revela que qualquer pessoa pode, por ignorância ou descuido, abrir espaço para influências erradas. Por isso a Bíblia insiste tanto em algo fundamental: vigilância espiritual. Porque existem muitas atitudes que podem abrir espaço para essas influências. Divisões, contendas, ódio, amargura, orgulho, inveja, engano, hipocrisia, frieza espiritual. Quando essas atitudes dominam o coração de alguém, elas acabam enfraquecendo a vida espiritual e prejudicando o testemunho cristão. E existe ainda um terceiro ponto extremamente importante, algo que causa ainda mais dano: a propagação de falsas doutrinas. Estamos cheios, vendo várias delas. Quando alguém ensina ideias que destoam a verdade da palavra de Deus, essa pessoa influencia outras vidas. Não é? E qualquer ensino que esteja em desacordo com a verdade revelada nas Escrituras acaba levando muitos ao erro. Às vezes isso acontece por ignorância. Outras vezes acontece porque alguém prefere defender uma tradição religiosa, ou um grupo, ou uma opinião pessoal, em vez de aceitar que a Bíblia realmente diz, ou que ele quer isso de qualquer jeito. É o que mais temos aí. Mas quando a verdade ela é distorcida para sustentar teorias ou interesses humanos, o resultado é perigoso e danoso. Porque a mentira, quando repetida, pode se espalhar rapidamente. E aqueles que promovem essas distorções acabam ajudando a fortalecer aquilo que se opõe à verdade. Por isso a vida cristã exige algo essencial: amor pela verdade. A verdade da palavra deve sempre estar acima das tradições religiosas, tradições humanas, sejam elas quais forem, preferências pessoais ou interesses religiosos. Porque somente a verdade tem poder para libertar. E no final tudo volta para uma pergunta importante, muito importante: o que a sua vida está testemunhando? Ela está mostrando ao mundo o poder de Deus ou apenas refletindo as mesmas derrotas que dominam o mundo ao redor? Porque a maior pregação que alguém pode fazer não é apenas com palavras. Testemunho de vida é com a própria vida.
Você já parou para pensar que às vezes a maior batalha espiritual não acontece fora, mas dentro da própria vida do cristão? Porque existe uma realidade difícil de admitir. Quando os filhos de Deus falham em viver pela fé, em confiar em Deus e em cumprir sua missão, quem acaba sendo fortalecido é o inimigo. Então, pense nisso por um momento. Toda vez que alguém cria desculpas para a incredulidade, toda vez que alguém levanta argumentos que fazem as pessoas duvidarem do amor, da bondade, da vontade de Deus, essa pessoa pode estar ajudando a espalhar uma imagem falsa de quem Deus realmente é muitas vezes. Ouvimos afirmações como: talvez Deus queira que você esteja sofrendo, talvez seja a vontade de Deus que você esteja doente. Muitos dizem essas coisas. Talvez Deus queira que você viva nessa derrota, e por aí vai. Mas quando essas ideias são espalhadas, algo sério acontece. Elas acabam escondendo das pessoas a verdadeira vontade de Deus. E ao mesmo tempo, fortalecem a incredulidade. Quando os homens passam a acreditar que Deus deseja que vivam fracos, derrotados, infelizes, eles deixam de buscar aquilo que a própria palavra promete. Isso, melhor dizendo, mantém muitos presos ao pecado, ao medo, à derrota. Mas existe outro problema ainda mais profundo. Quando surgem momentos de tentação, provação, sofrimento, muitas pessoas começam a insinuar que Deus é o responsável por essas coisas. Em vez de lutar pela fé, em vez de resistir, em vez de buscar a Deus com mais intensidade, eles acabam desistindo da batalha espiritual. Mas a Bíblia descreve a vida cristã como um combate de fé, uma guerra espiritual que exige vigilância, perseverança, oração. Então, quando alguém deixa de lutar essa batalha, quando abandona a oração, quando deixa de buscar a Deus pela sua família, por você e pelas pessoas perdidas, isso enfraquece a obra de Deus aqui na terra. E o resultado é trágico. Almas que poderiam ser alcançadas, vidas que poderiam ser transformadas, acabam permanecendo perdidas. Então existe ainda outro ponto que muitos ignoram: a negligência com a palavra de Deus. Quando um cristão deixa de estudar as Escrituras, ele perde discernimento espiritual. E sem discernimento, torna-se muito mais fácil cair em enganos. Por isso a Bíblia fala da importância de ser um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Está vendo só? Porque conhecer a palavra não é apenas um detalhe da vida cristã, é uma arma espiritual. Mas o problema não termina aí. Quando os cristãos perdem a visão pelas almas perdidas, quando deixam de viver guiados pelo Espírito, quando se acomodam com uma vida espiritual fria e sem poder, eles acabam enfraquecendo sua participação na grande missão de Deus no mundo. A obra de Deus sempre exigiu pessoas comprometidas, pessoas que entendam que existe uma guerra espiritual acontecendo, uma guerra contra o pecado, contra o engano e contra as forças que destroem vidas. E até que muitos cristãos despertem para essa realidade, até que voltem a levar a sério aquilo que Deus realmente diz em sua palavra, o inimigo continuará tentando usar suas próprias falhas para roubar a glória que pertence a Deus. Então, como nós podemos viver de forma que Deus seja glorificado em nossas vidas e não o inimigo? A resposta é surpreendentemente simples e ao mesmo tempo profunda. Há apenas um caminho.
andar na luz da palavra de Deus, viver de acordo com aquilo que Deus revelou, recusar viver em dúvida, incredulidade e derrota, e perseverar até ver a vitória completa das promessas de Deus se manifestando na vida. Porque quando alguém decide viver assim, sua vida deixa de refletir derrota e passa a refletir a glória de Deus. Por que tantas orações parecem não ser respondidas? Essa é uma pergunta que muitos cristãos já fizeram em algum momento da vida. Eles oram, pedem, esperam, mas muitas vezes sentem que nada acontece. Então começam a surgir explicações, teorias e até desculpas. Mas a verdade é que a própria Bíblia mostra algo importante. Existem impedimentos à oração respondida. E ignorar isso não muda a realidade. Esses impedimentos, eles são conhecidos há muito tempo. Entre eles estão a ação de Satã, influências espirituais malignas, dúvida, incredulidade e até falsas doutrinas ensinadas dentro do próprio meio religioso ou nas redes sociais. Sim, muitas vezes o maior obstáculo para a resposta da oração não está fora, mas na própria mente das pessoas. Quando alguém começa a duvidar constantemente, quando passa a acreditar que Deus talvez não responda, essa dúvida enfraquece a fé. E sem fé, a oração perde o quê? A sua força. Um outro problema sério são os ensinos distorcidos sobre Deus e sobre a oração. Quando ideias falsas são ensinadas, elas criam confusão e roubam das pessoas a confiança nas promessas da palavra de Deus. Mas existe uma boa notícia. A Bíblia não apenas revela os obstáculos, ela também mostra como superá-los. O primeiro passo é entender que existe uma batalha espiritual. As Escrituras ensinam que Satanás e as forças espirituais do mal precisam ser o quê? Resistidos. A vitória espiritual não acontece por acaso. Ela exige posição, fé, perseverança, mas existe outro passo essencial: eliminar a dúvida e a incredulidade. Isso só acontece quando alguém começa a conhecer profundamente a verdade da palavra de Deus. Jesus declarou algo poderoso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 31 a 32. Quando alguém começa a caminhar na luz da verdade, passo a passo, sua fé se fortalece. As dúvidas começam a cair e a confiança em Deus cresce. Mas existe um princípio fundamental aqui. A fé precisa estar baseada nas Escrituras. Cada crença, cada doutrina, cada expectativa espiritual deve ter fundamento claro na palavra de Deus. Quando a fé é construída sobre a verdade revelada, ela se torna firme. E é essa verdade que tem poder para libertar. No final, meus amigos, existe algo que ninguém pode fazer por você. A decisão de abandonar a dúvida, de rejeitar as mentiras e de buscar a verdade da palavra é uma escolha pessoal. E quando alguém decide caminhar nessa direção, algo começa a mudar. A fé cresce, a mente é renovada e a oração deixa de ser apenas palavras para se tornar um verdadeiro encontro com Deus. Você sabia que a Bíblia revela fatos surpreendentes que quase ninguém comenta? Vamos a elas. Segundo algumas passagens da Bíblia, Jesus desceu ao inferno depois de morrer na cruz. Essa é uma das verdades bíblicas mais surpreendentes e, ao mesmo tempo, menos comentadas por muitos cristãos. Quando nós pensamos na morte de Cristo,
normalmente lembramos de dois momentos: a crucificação e depois a ressurreição, não é? Mas existe algo que aconteceu entre esses dois acontecimentos. Enquanto o corpo de Cristo estava no túmulo, as Escrituras indicam que algo extraordinário ocorreu no mundo espiritual. O próprio Jesus havia profetizado isso. Ele declarou que, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Essa afirmação está em Mateus 12:40. Mais tarde, o apóstolo Paulo reforça essa ideia ao escrever que Cristo desceu às partes mais baixas da terra, como está registrado em Efésios 4:7-11. Mas essa revelação não começou no Novo Testamento. Séculos antes, o rei Davi já havia profetizado algo impressionante pelo Espírito de Deus. Ele declarou: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Essas palavras aparecem no Salmo 16:10 também, e foram citadas novamente em Atos 2:25-27, quando os apóstolos explicaram essa profecia. A mensagem é clara: a alma de Cristo não permaneceria no lugar dos mortos e seu corpo não ficaria na corrupção do túmulo. Mas existe um detalhe ainda mais intrigante. Durante esse período, a Bíblia afirma que Cristo pregou os espíritos em prisão, em cativeiro. Essa declaração aparece em 1 Pedro 3:19. Ou seja, enquanto seu corpo estava no sepulcro, algo poderoso estava acontecendo no mundo espiritual. Essas passagens mostram que a obra de Cristo não terminou na cruz. Mesmo depois da morte, ele continuou cumprindo o plano divino de redenção e vitória espiritual. Isso revela algo profundo sobre a dimensão espiritual da história da salvação. Muitas vezes lemos a Bíblia pensando apenas no que acontece aqui na terra, mas as Escrituras também mostram que há uma realidade espiritual muito maior que estava acontecendo ao mesmo tempo. E essa realidade continua sendo explorada por estudiosos até hoje. Agora fica uma pergunta: o que exatamente aconteceu nos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus? Essa é uma das questões mais fascinantes de toda a teologia bíblica. E entender esses detalhes revelam algo ainda mais sobre a profundidade da vitória de Cristo. Você já ouviu falar do exército de 200 milhões mencionado na Bíblia? Pode parecer algo saído de algum filme apocalíptico, esse de hollywoodiano, mas essa descrição aparece nas profecias do livro de Apocalipse. Segundo o texto bíblico, haverá um período futuro conhecido como Grande Tribulação, um tempo de julgamentos intensos sobre a terra. E durante um desses julgamentos, algo impressionante acontecerá. Quando o 6º toque de trombeta ocorrer, 4 anjos que estão presos agora no rio Eufrates serão soltos. A partir desse momento, um evento assustador é descrito nas Escrituras. Um gigantesco exército será liberado. Não estou falando de milhares, nem de milhões, mas de 200 milhões de cavaleiros. A profecia afirma que esses cavaleiros seriam forças espirituais ou demoníacas liberadas do abismo. Cada um dos 4 anjos lideraria 50 milhões desses guerreiros, avançando em diferentes direções com movimentos de pinça. E o resultado dessa invasão seria devastador. Segundo o texto profético, 1/3 da humanidade seria destruído em um único período determinado. Essa visão aparece no livro do Apocalipse, capítulo 9.
Muitos estudiosos associam esse acontecimento aos primeiros 3 anos e meio da profecia, conhecido como a 70ª semana de Daniel, mencionada no próprio livro de Daniel. De acordo com essa interpretação profética, esses eventos ocorreriam após o arrebatamento da igreja, quando começariam os acontecimentos descritos a partir do capítulo 4 do livro do Apocalipse. Porque o arrebatamento da igreja ocorre no Apocalipse capítulo 4, versículo 1. É por isso que muitos estudiosos veem essas passagens como parte de um cenário profético do futuro. Independentemente e da interpretação, uma coisa é clara: as profecias bíblicas apresentam imagens poderosas sobre conflitos espirituais e também de eventos que marcarão a história da humanidade. Marcarão o futuro na história da humanidade. E essa visão levanta uma pergunta inquietante: essas descrições são simbólicas ou anunciam eventos literais que ainda estão por vir? Essa é uma das profecias mais debatidas e fascinantes de toda a Bíblia e continua intrigando até hoje. Você já se perguntou se o Brasil aparece nas profecias da Bíblia? Muitas pessoas acreditam que sim. Outras tentam esconder referências escondidas nas escrituras para países modernos. Mas quando examinamos cuidadosamente os textos bíblicos, surge uma conclusão interessante. Não existe nenhuma referência clara e direta ao Brasil nas profecias bíblicas. A própria ausência de uma menção explícita já levanta essa possibilidade. Mesmo assim, ao longo dos anos, muitos tentaram identificar certas passagens com nações atuais. O exemplo frequentemente citado é o livro de Isaías, capítulo 18. Ali aparece a descrição de uma terra além dos rios da Etiópia. Então, alguns tentaram associar essa passagem a países distantes, até mesmo ao Brasil. Mas o próprio texto indica uma localização ligada à região africana próxima à Etiópia, o que torna essa interpretação bastante improvável. Já outros estudiosos tentaram identificar o Brasil nas profecias do livro do Apocalipse, até mesmo nos Estados Unidos no livro do Apocalipse, especialmente na figura da segunda besta descrita em Apocalipse 13. No entanto, o próprio texto bíblico indica que essa figura representa um indivíduo e não uma nação. Esse personagem é chamado posteriormente de falso profeta, que aparece junto com esse anticristo e será destruído na volta de Cristo. Outro detalhe interessante está na linguagem usada no capítulo. A segunda besta é descrita como outra, da mesma espécie que a primeira. E no final do capítulo fica claro que a primeira besta também se refere a um homem. Por isso, muitos intérpretes concluem que ambas representam pessoas específicas e não países. Há ainda quem tente encontrar o Brasil nas referências às ilhas mencionadas em algumas partes das escrituras. Mas novamente isso não passa de especulação. Não existe prova clara no texto bíblico que confirme essa interpretação. Por isso muitos chegam à seguinte conclusão: assim como acontece com o Brasil, também não existe uma referência direta e inequívoca aos Estados Unidos ou a qualquer outro país, Canadá, qualquer outro, nas profecias bíblicas. Isso nos lembra de algo importante, que muitas vezes as pessoas tentam encaixar acontecimentos modernos nas profecias, mas nem sempre a Bíblia diz exatamente o que imaginamos. Isso levanta uma pergunta interessante: se grandes nações atuais não aparecem claramente nas profecias, qual será exatamente o papel delas no futuro da história? Essa é uma das questões que continua intrigando muitos
estudiosos da profecia bíblica até hoje. Você sabia que, segundo a Bíblia, as pessoas poderão se reconhecer depois da morte? Essa é uma das perguntas mais profundas que muitos já fizeram. No céu, reconheceremos as pessoas que conhecemos aqui na Terra? E mais surpreendente ainda, isso também aconteceria no inferno? A Bíblia traz algumas pistas muito interessantes sobre essa questão. O apóstolo Paulo, o verdadeiro apóstolo, não esses embusteiros que estão aí, escreveu algo impressionante na primeira carta aos Coríntios. Agora vemos como em espelho, de forma obscura, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Essa declaração aparece em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. A ideia apresentada é que, no estado atual, nosso entendimento é limitado. Mas no futuro, o conhecimento será muito mais claro e completo. Além disso, outras passagens indicam que na ressurreição, cada pessoa terá seu próprio corpo. O apóstolo Paulo fala sobre isso novamente em 1 Coríntios, capítulo 15, e também na Epístola aos Filipenses. Segundo essas passagens, o corpo ressuscitado terá continuidade com o corpo que tivemos na terra. Isso então nos remete a algo lógico. Se aqui conseguimos reconhecer uns aos outros, então também poderemos reconhecer pessoas após a ressurreição, como é hoje. Mas existe um exemplo bíblico ainda mais direto, na famosa parábola do rico e de Lázaro, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Algo curioso acontece. Mesmo estando no lugar de tormento, o rico reconhece quem? Lázaro. Ele também reconhece Abraão. Isso mostra que, mesmo após a morte, a identidade e a memória continuam existindo. Ou seja, segundo essa narrativa bíblica, as pessoas ainda sabem quem são e conseguem reconhecer quem conheceram durante a vida. Isso levanta uma reflexão profunda. Se o reconhecimento continua existindo depois da morte, então nossas relações, nossas escolhas e nossa história aqui na Terra tem um peso muito maior do que nós imaginamos. Porque a Bíblia sugere que a consciência e a identidade não desaparecem com a morte. E essa realidade espiritual levanta uma pergunta que todos precisam considerar. Se a vida continua, você está preparado para a eternidade? Você sabia que a Bíblia menciona um evento futuro em que 1/3 de todos os navios do mar será destruído? Parece algo impossível de se imaginar. Principalmente no mundo moderno, onde o comércio global depende do transporte marítimo. Hoje, milhares de navios cruzam os oceanos todos os dias, levando alimentos, combustíveis, mercadorias para todas as partes do planeta. Mas em uma das visões proféticas mais impressionantes registradas nas Escrituras, algo devastador é descrito. No livro do Apocalipse, o apóstolo João, o verdadeiro apóstolo, relata uma série de eventos que ocorrerão durante o período conhecido como a Grande Tribulação. E entre esses acontecimentos, até o momento em que a segunda trombeta é tocada. Quando isso acontece, João descreve algo extraordinário. Ele vê como se uma grande montanha em chamas fosse lançada ao mar. O resultado desse evento é devastador. Segundo o texto profético,
uma parte do mar se torna como sangue. Muitas criaturas marinhas morrem e 1/3 dos navios é destruído. Essa visão aparece no livro de Apocalipse, capítulo 8 e 9. Esse evento faz parte dos julgamentos divinos que ocorrerão durante a tribulação. Outros interpretam essa passagem de forma simbólica, como representando grandes catástrofes ou colapsos globais. Mas, independentemente da interpretação, uma coisa é clara: a visão descrita nas Escrituras aponta para um evento de impacto gigantesco. Isso levanta uma pergunta intrigante. Se algo assim realmente acontecer, como isso afetaria? Porque tudo depende tanto dos oceanos para sobreviver. Essa é apenas uma das muitas profecias impressionantes registradas no Apocalipse. Um livro que continua despertando curiosidade, debate e reflexão até hoje. Você já ouviu dizer que a grande tribulação atingirá todo o planeta? Essa é clássica. 98% diz isso. 98% de papagaios vivem repetindo que a grande tribulação atingirá todo o planeta. Muitos imaginam esse período como uma catástrofe completamente mundial, global, afetando cada lugar da Terra da mesma forma. Ele vai chegar aqui na minha cidade, na sua. Mas quando analisamos atentamente certas passagens da Bíblia, surge uma possibilidade interessante que poucos discutem. Textos indicam que os julgamentos descritos na tribulação atingirão apenas partes específicas da Terra e não necessariamente o planeta inteiro ao mesmo tempo. Em Apocalipse, várias pragas são descritas com proporções bem definidas. Em diferentes momentos da narrativa profética aparecem expressões como 1/4 da Terra, 1/3 da Terra, 1/3 do mar, 1/3 da humanidade. E essas referências aparecem em passagens como Apocalipse 6:8, Apocalipse 8:7-12, Apocalipse 9:18, Apocalipse 16:10 e 12. Esses detalhes levaram alguns intérpretes a sugerir que os acontecimentos da tribulação estão concentrados em regiões específicas do mundo, especialmente nas áreas sob domínio do Anticristo: Europa, Oriente Médio e Norte da África. Segundo essa interpretação, o governante descrito nas profecias, muitas vezes chamado de Anticristo, não governaria e não governará necessariamente todo o planeta, mas apenas uma grande parte dele. E como esses julgamentos estão ligados ao seu domínio e às suas ações, os eventos da tribulação estão concentrados principalmente nas regiões sob sua influência: Europa, Norte da África, Oriente Médio. Isso levanta uma questão intrigante. Essas regiões da Terra estariam realmente envolvidas nesses acontecimentos proféticos? Sim. Porque se analisarmos cuidadosamente o livro do Apocalipse e outras profecias, passagens proféticas das Escrituras, corroboram com isso. Você sabia que, segundo a Bíblia, muitas pessoas já tiveram experiências no céu e que milhões já estão no mundo espiritual aguardando o julgamento final? Quando pensamos em céu e inferno, muitas vezes imaginamos algo distante, algo que só acontecerá no futuro. Mas as Escrituras mostram que a realidade espiritual já está em atividade há muito tempo. A Bíblia registra que algumas pessoas tiveram experiências extraordinárias relacionadas ao céu.
Um dos primeiros exemplos é Enoque. O livro de Gênesis, afirma que ele andou com Deus e simplesmente foi levado por Deus sem experimentar a morte. Outro caso impressionante é o do profeta Elias. Segundo o relato em segundo livro de Reis, ele foi levado ao céu em um redemoinho acompanhado por carros e cavalos de fogo. No Novo Testamento também encontramos experiências espirituais profundas. O apóstolo Paulo relatou que foi arrebatado até o chamado terceiro céu. Uma experiência tão extraordinária que ele disse ter ouvido coisas que não podiam ser plenamente expressas. Já o apóstolo João descreve no livro do Apocalipse que foi levado em visão ao céu para contemplar acontecimentos futuros. Além disso, um evento surpreendente ocorreu após a morte de Cristo. O Evangelho de Mateus relata que muitos santos do Antigo Testamento ressuscitaram e apareceram a muitas pessoas em Jerusalém. Esses relatos indicam que o mundo espiritual sempre esteve ativo ao longo da história bíblica, mas a Bíblia também ensina algo importante sobre o destino das almas após a morte. Muito bem. Segundo os ensinamentos do verdadeiro apóstolo, o apóstolo Paulo, quando um justo deixa o corpo, ele passa a estar na presença do Senhor, aguardando a ressurreição final. Então essas afirmações aparecem na segunda carta aos Coríntios e em Filipenses. Já as Escrituras também falam sobre o destino daqueles que morreram sem Deus. Na narrativa do rico e de Lázaro, registrada no livro de Lucas, o rico aparece em sofrimento após a morte, aguardando o julgamento. E o livro do Apocalipse descreve que no futuro todos os mortos serão trazidos diante de Deus para o grande julgamento final. Depois disso, aqueles que rejeitaram a Deus enfrentarão o destino final descrito como o lago de fogo. Então, essas passagens mostram algo muito sério. A Bíblia ensina que a morte não é o fim da existência. Ela é apenas a passagem para uma realidade espiritual que continua perpetuamente e eternamente. Isso levanta uma pergunta inevitável: para onde cada pessoa irá quando essa vida terminar? Para onde você vai? Muito bem. Você sabe qual é a verdadeira aparência de Satanás segundo a Bíblia? Muitas pessoas imaginam Satã como uma criatura assustadora, com chifres, cauda, aparência monstruosa, com tridente, enfim. Essa imagem ficou famosa em pinturas, filmes, livros, desenhos animados e histórias no decorrer do século. Mas quando olhamos para as Escrituras, descobrimos algo surpreendente. A Bíblia descreve Satanás de forma completamente diferente. Segundo o texto bíblico, ele não foi criado como um monstro, como imaginamos, e foi criado como um anjo de grande beleza e esplendor. No livro de Ezequiel, capítulo 28, nesse contexto encontramos um retrato impressionante de um ser cheio de perfeição, sabedoria e beleza antes da sua queda. Ali é dito que ele era cheio de brilho, adornado com pedras preciosas e possuía uma posição elevada entre os seres celestiais. Isso mostra que originalmente Satã era um ser angelical extraordinário. A Bíblia também indica que os anjos possuem forma semelhante à humana como se manifestam. Por isso, Satã é descrito como tendo aparência semelhante à de um homem, porém com uma beleza e majestade muito poderosa, muito superior. Essa descrição ajuda a entender algo importante. O perigo espiritual nem sempre aparece de forma assustadora.
Às vezes, ele se apresenta de forma atraente, convincente e sedutora. E essa ideia aparece em outros textos bíblicos que afirmam que Satanás pode se apresentar como um anjo de luz. Por isso, as Escrituras alertam repetidamente sobre a necessidade de discernimento espiritual. Porque a aparência externa nem sempre revela a verdadeira natureza de algo. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Se o Satã foi criado com tanta beleza e perfeição e posição, como um ser tão elevado chegou a se tornar o grande adversário de Deus? Essa é uma das histórias mais intrigantes de toda a narrativa bíblica. A queda de um anjo que um dia esteve entre os mais gloriosos da criação. Uma das perguntas mais antigas sobre a Bíblia é esta: de onde veio a esposa de Caim? Muitas pessoas já leram a história de Caim e Abel e acabam ficando com essa dúvida. Depois de matar seu irmão, Caim sai da presença de Deus e começa a viver em outra terra. Mas então surge a pergunta que intriga muita gente: com quem Caim se casou? A própria Bíblia dá pistas importantes para responder essa questão. Gênesis capítulo 3, versículo 20, lemos que Eva recebeu esse nome porque seria a mãe de todos os seres humanos. Então isso significa que toda a humanidade descende dela e de Adão. Só que mais à frente, no capítulo 5 de Gênesis, nos é dito que Adão gerou filhos e filhas. Ou seja, a primeira família da história não teve apenas 3 filhos mencionados pelo nome. Havia muitos outros filhos e filhas. Por isso a explicação mais comum é que Caim teria se casado com uma de suas irmãs ou parentes próximos à primeira geração humana. Eu estou tentando lembrar. Lembrei. Muitos mencionam que ele teria uma irmã gêmea chamada Lulaua, com quem teria se casado. Embora essa informação não apareça diretamente na Bíblia, ela faz parte de tradições antigas que tentavam explicar essa questão. Mas de qualquer forma, dentro da narrativa bíblica, a lógica é clara. Se toda a humanidade veio de Adão e Eva, então as primeiras gerações necessariamente se casaram entre parentes próximos para que a população humana pudesse se multiplicar, crescer e multiplicar. Não foi essa a ordem dada por Deus? Pois bem, muito bem. Essa pergunta mostra algo interessante. Muitas vezes, ao ler a Bíblia, surgem dúvidas que parecem difíceis no começo, mas quando observamos atentamente os detalhes do texto, as respostas começam a aparecer. E essa é apenas uma das muitas questões curiosas que fazem as pessoas mergulharem cada vez mais profundamente no estudo das Escrituras. Você já se perguntou onde exatamente fica o inferno segundo a Bíblia? Muitas pessoas imaginam o inferno como um lugar distante, perdido em algum canto do universo. Só que passagens bíblicas mostram algo surpreendente. De acordo com certas interpretações das Escrituras, o inferno está localizado nas partes mais profundas da própria Terra. Essa ideia aparece em diferentes textos bíblicos. Um exemplo, no Evangelho de Mateus, Jesus declara que o Filho do Homem estaria no coração da terra por 3 dias e 3 noites. Essa expressão levanta uma imagem poderosa. Algo acontecendo nas profundezas da terra, além do mundo visível. Outro texto aparece em Efésios, onde é dito que Cristo desceu às partes mais baixas da terra. Essa linguagem reforça novamente a ideia de uma descida às regiões inferiores. Além disso,
No livro de Isaías encontramos uma descrição simbólica do mundo dos mortos sendo agitado para receber aqueles que chegam ali. Essas passagens levaram muitos intérpretes da Bíblia ao longo da história a concluir que o inferno, ou o lugar dos mortos, estaria localizado nas profundezas da terra. Já outros entendem essas expressões de forma simbólica, representando o mundo espiritual invisível. Mas independentemente da interpretação, uma coisa ela é clara: a Bíblia descreve o inferno como uma realidade espiritual séria, associada à separação de Deus e ao julgamento final. Isso levanta uma reflexão profunda. Se as Escrituras falam tão claramente sobre o destino eterno, o que cada pessoa está fazendo hoje para se preparar para a eternidade? Então, meus amigos, para concluir o estudo de hoje, depois de mergulharmos nas profundezas das Escrituras, uma parte dela, uma verdade se torna impossível de ignorar. A Bíblia não é um livro comum. Ela é uma revelação divina que atravessa os séculos, respondendo às perguntas mais profundas da existência humana. Desde a queda de Lúcifer até as profecias sobre o destino final da humanidade, fica claro que Deus sempre teve um plano. E esse plano continua firme, mesmo diante da rebelião, do pecado, das lutas do mundo. Mas existe uma lição que precisa ficar gravada em nossa mente. Nós não fomos chamados para viver uma vida espiritual medíocre. As Escrituras não ensinam que devemos aceitar passivamente a derrota, o sofrimento ou a doença como se fossem a vontade de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus nos chama a crer, resistir, lutar e perseverar até que as promessas se manifestem em nossa vida. Agora, a pergunta já não é mais o que a Bíblia diz. A verdadeira pergunta é outra: o que você vai fazer com aquilo que acabou de ouvir e de assistir? Você vai continuar permitindo que o medo, a incredulidade, as falsas ideias, os falsos profetas roubem aquilo que Cristo conquistou? Ou vai decidir viver pela fé e caminhar na luz da verdade? Porque uma coisa ela é certa: a história ainda não terminou. O final da sua história ainda está sendo escrito. E a escolha sobre qual testemunho você deixará, de derrota ou de vitória, começa agora. Começa no momento em que alguém decide crer verdadeiramente naquele que declarou: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa promessa aparece no livro do Apocalipse. Que tudo que você ouviu aqui hoje não seja apenas informação, mas um aprendizado, o início de uma transformação real. Porque o reino de Deus não é apenas palavras, como ensina o apóstolo Paulo. O reino de Deus é poder. E quando alguém decide viver essa verdade, toda a vida pode mudar. Certo, meus amigos? Até um próximo estudo, se Deus quiser. Um forte abraço, tudo de bom para vocês. Valeu!